Bom, então de novo, boa noite, sejam todas muito bem-vindas. E como vocês sabem, eu tô trabalhando, né? Vou lançar em breve uma vivência para te ajudar a ter clareza, né, do futuro que você deseja construir e de como se planejar para botar, né, todas essas ações de carreira, de negócios em ação. E aí, uma coisa que eu percebo muito é que eu vejo muitas mulheres muito presas a um passado, né? Ou vivendo um presente de fuga do passado, né? Então, tudo que ela não quer repetir do que aconteceu na vida dela. Então, isso, gente, é inconsciente, tá? Eu não venho aqui, não venho aqui para julgar ninguém. É uma coisa que, como eu estudo isso, como eu trabalho com mulheres, né, diariamente, eu acabo notando que muitas das ações que a gente faz, das ações que a gente toma na vida, elas são ações para fugir de um passado, né? De coisas que a gente viu, que a gente viveu, que a gente presenciou, coisas que a gente de repente viu na nossa família que a gente não quer repetir, que a gente quer mudar a história. E não tem nada de ruim ou de errado nisso, né? O importante é que a gente tenha consciência. Por quê? Porque muitas vezes a gente passa os nossos dias respondendo ao medo, né? O medo de viver aquela situação financeira que a minha família viveu. Ao medo sei lá, de uma traição, né? Como alguém da nossa família foi traído por algum funcionário, um chefe, alguém no trabalho. Então, é muito importante a gente... E eu trago isso pra vocês porque eu poderia simplesmente dizer pra vocês assim, olha, como é que vocês vão construir um negócio autêntico e com significado, né? É só vir aqui com alguns exercícios e vocês identificarem aí os seus talentos, suas paixões e a gente criar um passo a passo, né? Que no Google vocês conseguiriam, vocês nem precisariam de mim para conseguir aplicar isso. Mas por que eu sempre venho aqui e estimulo vocês a refletirem, estimulo vocês a pensarem? E eu sei que isso muitas vezes é doloroso, né? Porque quando a gente precisa acessar alguns lugares que a gente não está acostumada, requer mais energia, requer mais esforço, né? Então, e até quem faz os programas de coaching comigo, até uma tá aí, ela pode dizer, eu te ajudo, eu ajudo você a caminhar pelas próprias pernas. Por isso que eu preciso provocar essas reflexões em vocês, porque eu não quero que vocês sejam dependentes de uma ferramenta, dependentes de um método, dependentes de um mentor, de um coach, porque aí são só paliativos, né? Você acha que você só vai conseguir se você tiver aquela pessoa para te guiar, se você só tiver aquela ferramenta para te ajudar. Quando, na verdade, eu quero sim proporcionar essas ferramentas para vocês, eu quero guiar vocês com certeza nessa jornada, mas eu quero que vocês criem asas e voem. Então, por isso que é muito importante esse chamado, né, pra gente. E na vivência, essa vivência que eu tô trabalhando, que eu vou lançar em breve, eu vou aprofundar com certeza na biografia, né, nas nossas questões de passado. A gente vai falar de futuro, né, de qual que é esse futuro que eu quero construir, qual que é esse futuro que eu quero para minha vida e olhar para todas essas áreas, né? Mas a gente vai olhar para o presente também, e é o que a gente vai fazer hoje. Na vivência a gente vai fazer isso com mais profundidade por causa do tempo, da alimentação de tempo, mas a gente precisa fazer isso hoje. Por quê? Porque eu quero que vocês já cheguem prontas, né? Já cheguem mais conscientes da importância de olhar para o presente. Que o presente, na verdade, ele é um elo, né? Um elo que conecta o nosso passado, a nossa biografia, né? Com o futuro que a gente quer gerar. E aí, gente, desculpem aqui o desenho. Eu tava, antes da live começar, eu pensei, pra mim, a árvore, né, a imagem perfeita, perdoem aqui a minha habilidade ou a falta dela, mas a árvore, pra mim, é a imagem perfeita desse elo que eu tô falando, né? Então, as nossas raízes, as nossas origens,
esse elo, que é o que a gente está fazendo hoje, é o que está construindo, né, esse futuro, os frutos que a gente vai entregar para o mundo, os frutos que a gente veio deixar aqui no mundo. E o interessante, eu nem vou entrar muito em questões do passado, mas o interessante é que a gente tem uma responsabilidade muito grande de transformar a história da nossa família, do que não foi. A gente carrega muita coisa boa, mas as coisas que não foram boas, questões financeiras, qualquer coisa que não tenha sido bom, as lembranças que não foram positivas que a gente tenha das nossas raízes, a gente tem a responsabilidade de se transformar, de melhorar, de se melhorar para que os frutos que a gente vai dividir com o mundo sejam frutos melhores, né? Que a gente continue a evolução que os nossos antepassados começaram pra gente. A importância da gente entender, da gente falar do momento presente, né? E aí, o que acontece? O que a gente vê muito por aí, né? A gente ouve muito se falar, né, em planejamento. Então, e é uma coisa que eu falo, é uma coisa que a gente vai trazer também na vivência, a gente pensar como é que a gente quer estar, né? Isso acontece muito. Como é que você se vê daqui 5 anos? Até entrevista de emprego tem muito isso. Daqui 5 anos, daqui 10 anos. Isso é muito importante para você construir hoje o caminho para que você chegue, né, nesse futuro que você vislumbra, que você deseja alcançar. Mas para muitas de nós é muito difícil a gente conseguir pensar daqui a 5 anos, pensar daqui a 10 anos, quando a gente não tá dando conta do nosso presente. Não tá dando conta da nossa rotina, das nossas emoções, do que a gente tá vivendo hoje. E aí é muito difícil mesmo você conseguir pensar no amanhã se você não tá dando conta do seu hoje, né? Se o seu hoje não tá de acordo com o que você, né, não tá te dando a tranquilidade necessária o suficiente para que você consiga pensar sim no seu futuro, tá? Então, essas conexões, né, intencionais são muito importantes pra gente, tá? E aí, o que eu percebo também em relação ao presente, né? Muitas de nós, a gente vive um presente de muita ansiedade, de muito estresse. A gente tem uma dificuldade de focar. Eu também, enfim, converso, tem muita gente que me manda mensagem no direct: Lu, eu não consigo sair do lugar, eu não consigo tirar o meu projeto do papel. Elas sabem o propósito delas, sabem o que elas gostam de fazer, mas elas passam os dias, né? Até ontem nos stories eu falei da fazedora, a mulher fazedora e a mulher realizadora. Qual que é a grande diferença entre essas mulheres, né? Nós mulheres, até por conta da nossa ancestralidade, né? Que o homem saía para caçar e a mulher é que ficava, né, na vila, cuidando das famílias, das crianças. Ela é uma fazedora, nós somos fazedoras por natureza, mas qual que é a diferença da mulher fazedora para a mulher realizadora? É que a mulher fazedora, ela passa os dias dela num fazer desorientado, né? É um fazer, e ela termina os dias, termina as semanas, os meses, os anos dela com aquela sensação de frustração. Eu faço, mas parece que os resultados não vêm. Ou dentro do trabalho dela, né? Por mais que eu me dedique, por mais que eu faça, eu não tenho os resultados que eu gostaria. Ou na casa, o que quer que seja, né? Então é uma mulher que faz muito, mas ela sente que ela não tem os resultados na mesma proporção. Quando a mulher realizadora é uma mulher que ela tem um fazer planejado, um fazer orientado, um fazer focado, o que não significa que ela passa o tempo inteiro no fazer, né? A gente tem muito essa coisa aí, que são crenças também, né, limitantes que a gente tem, de que estar ocupada é um bom sinal, né? Estar ocupada é sinal de sucesso, né? A mulher que tá sempre ocupada, com muitas reuniões, com a agenda lotada, que isso é um sinal de sucesso. E a gente, sem perceber, inconscientemente,
acaba ocupando, né, o nosso dia, as nossas rotinas, com um fazer, muitas vezes, desorientado, né, sem foco, sem objetivo, tá? E isso acaba, o que acaba fazendo, o que acaba acontecendo? A gente não dá atenção devida pro presente, a gente não se escuta, a gente não dá atenção devida pra gente, né, pro nosso momento, pra gente poder se escutar, pra gente poder sentir. E aí, qual que é o lance aqui, né, dessa mulher? E aí, se você tá nesse lugar, veja se você se identifica de alguma maneira. A gente fala muito que a tristeza, né, é a mulher que vive, quando a gente vive a mulher, o ser humano, né, que vive muito voltado, muito ligado, conectado ao passado. E essa ansiedade que não deixa a gente, e acho que todo mundo hoje em dia sofre com uma ansiedade tremenda, né, em função do acesso hoje que a gente tem às informações, então a gente sempre tem a sensação de que tá para trás. Né, de que, nossa, eu precisaria estar fazendo meu planejamento de 5, 10 anos, eu não tenho a menor ideia de onde eu quero chegar, porque, de novo, eu não tô dando conta do meu presente. E isso vai aumentando a nossa ansiedade, vai gerando mais e mais ansiedade. Então, o que acontece, né? Se você tá presa no passado, você tá presa em algo que você não tem mais como mudar. Se você passa os seus dias, né, correndo do passado, do medo do passado, e tentando buscar alcançar o futuro, o que você tá fazendo? Não é uma corrida de ratos, né? É uma corrida de gente que tá correndo atrás do rabo. Não dá essa sensação? Você tá girando em círculos, né? Porque você tá sempre buscando um futuro que não chega. Você tá fugindo dos medos, das coisas que você viveu no passado. E o seu presente? O que tá acontecendo com o presente? Os dias estão passando. Né? Você tá deixando de viver a sua vida, porque a vida é agora, a vida é hoje, né? E então, quando a gente tá dessa maneira, é como se a gente estivesse adormecida. A gente acorda e segue o fluxo da vida, que é o fluxo da mulher fazedeira, né? Fazedora, que tá lá fazendo, você vai, as demandas vão surgindo, vão aparecendo e você vai apagando incêndio, né? E aí você até tenta se planejar, mas não consegue sair do lugar, não consegue avançar, e assim o tempo vai passando. É muito importante a gente passar a ter consciência de como a gente está vivendo o nosso presente. Porque se você pensar, tudo que você está vivendo hoje é resultado das escolhas que você fez até agora. Então, quando a gente fala de construir, né, uma carreira, construir um negócio que seja autêntico, que represente você, né? E como a gente identifica todos esses, o que é único em nós, né? Que é uma coisa até que eu falei hoje. A gente aprender a não ficar olhando pro fora, né? Porque a mulher fazedora, o que ela acontece? O que acontece? Ela tá sempre olhando pro que tá ali embaixo do nariz dela. A mulher realizadora, ela olha para ela identifica o que é único nela e aí ela vai pro mercado com esse diferencial, né? Ela não fica buscando se igualar, se comparar ao mercado. Ela busca o autoconhecimento para ela se diferenciar da concorrência, se diferenciar no mercado onde ela atua. Então, vamos fazer umas reflexões aí, vamos começar a refletir, tá? E aí, não precisa nem colocar no chat, são reflexões para vocês mesmos, né? Como é que tá a vida de vocês hoje, né? Então, começa a olhar para sua vida hoje, já que a gente fez essa pausa, vocês estão aí aqui nesse momento comigo. Vamos respirar, vamos fazer isso, vamos primeiro respirar bem fundo pra gente refletir um pouco como é que tá o nosso presente, tá? Então vamos dar aquele respiro bem profundo, solta, pra vocês se conectarem aqui comigo, tá? Então pensa como é que tá o seu momento atual, como é que tá o seu presente, como é que tá a sua rotina, como estão as suas emoções e necessidades nesse momento, né? No dia de hoje, no presente. Das suas necessidades atuais, das necessidades que você tem, quais estão sendo atendidas?
E aí, quando eu falo em necessidades atuais, né, quais das suas necessidades atuais estão sendo atendidas, me vem à cabeça, me vem à lembrança uma mulher que tá no puerpério, que acabou de ter bebê, né? Ou mesmo as mulheres que estão aí com o bebezinho pequenininho. O que essa mulher mais fala, né? Que ela tá muito feliz, muito apaixonada, mas o quê? Ela tá exausta, né? Uma mulher que tá muito cansada. E aí, o que acontece com essa mulher? O que ela mais escuta? Aproveita porque vai passar, não é assim? Passa muito rápido. Quem ouviu isso? Quem já ouviu isso? Quando tava em qualquer situação, com os filhos, não necessariamente no puerpério, às vezes as crianças já estavam um pouquinho mais maiores, né? Crianças pequenas. Ah, não reclama, ou, né? Vai passar, depois você vai sentir falta dessa fase. Só que, tudo bem, isso vai acontecer, vai passar, passa muito rápido de fato. Mas o presente dessa mulher, como é que estão as emoções dela nesse momento presente? Quais são as necessidades dela nesse presente que estão ou não estão sendo atendidas? Então, o que eu tô colocando aqui é que a gente precisa perceber quais são as nossas necessidades que não estão sendo atendidas. Por quê? Essa mulher, quando escuta isso, e eu ouvi muito isso, a gente começa a se sentir, a gente já não tá bem. E aí você fica pior, porque você não pode nem se sentir cansada. Você não pode nem se sentir frustrada, nem se sentir triste, porque você não tá bem naquele momento, porque as coisas vão passar. Porque a sua mãe passou por aquilo e sobreviveu, porque outras mulheres passaram por aquilo e sobreviveram. Mas pro seu momento atual, aquilo tá pesado. Então, e a gente precisa aprender a identificar essas coisas, e a gente sempre vai ter outras referências externas que vão vir falar pra gente, mas não é o momento de você pensar em trabalho agora, ou não é o momento de você fazer essa transição de carreira agora, né? É o momento de você pensar em outras coisas, de você pensar em ganhar dinheiro, enfim, tudo que você ouve aí do externo, né? É importante que você se conecte com você, com as suas necessidades. De novo, lembra da árvore, né? A gente vai olhar de onde vêm essas coisas, né? Essas crenças, essas coisas que estão pegando pra gente nesse momento. A gente vai olhar para o futuro que a gente quer construir, mas a gente precisa... Existem várias maneiras de chegar nesse futuro, né? Mas a maneira que eu te convido a chegar é inteira. Que você chegue inteira lá. E para que você chegue inteira, né? Para que você chegue com saúde, com o coração quentinho aí, com seus relacionamentos, que você chegue mentalmente inteira e não esgotada, você precisa olhar para você no presente, né? Olhar para você no hoje, tá? Como é que tá o seu ritmo de vida? Esse ritmo de vida, ele tá confortável para você? Porque se o seu ritmo de vida atual já não tá confortável para você, como é que vai ser esse futuro que você vai criar? Será que nessa fuga, né, de tentar, de repente, criar uma outra, mudar totalmente a sua vida, nessa expectativa de mudar o seu presente, você não tá totalmente focada no futuro e deixando isso te engolir hoje, né? Então, como é que tá a sua rotina hoje? É uma rotina confortável para você? O que você quer fazer diferente, né, no seu futuro? E o que disso você pode trazer para o hoje, para o agora? Identificar também o seu ritmo, você aprender a se conhecer, isso é muito importante. Tá? Quando a gente vai falar de negócios autênticos, o negócio autêntico, é óbvio, ele representa quem você é, mas ele é autêntico também à sua essência, né? Às suas necessidades também, ao estilo de vida que você quer levar. Como é que você funciona? Você funciona melhor no período da manhã? Você funciona melhor no período da noite? Você funciona melhor à tarde? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu funciono muito melhor de manhã. Eu sou muito mais criativa, eu gosto de resolver as coisas mais importantes e mais complicadas de manhã. Mas com as crianças, é um horário que eu acabo me dedicando muito a eles. Então eu aprendi a
ser criativa também em outros horários, né? Por exemplo, à noite, porque de manhã é um horário que eu tô muito dedicada a eles. E quando eu falo em construção de negócio, de uma carreira que seja alinhada com você, é interessante você saber isso. Porque, no meu caso, quando eu comecei a construir esse trabalho, eu ainda tinha muito aquela mentalidade de que trabalho é das 8 às 6. Sabe aquela coisa que você tá acostumada a cumprir um horário? E muitas vezes acontece isso, sei lá, você tá acostumada a abrir a sua loja aí das 9 às 4 da tarde todos os dias, você acaba acostumando, incorporando que aquele é um horário de trabalho. Então você fica naquilo, né? E quando você vai construir algo novo, quando você vai fazer uma transição de carreira do corporativo para o empreendedorismo, a gente traz muito isso, né? Então perceber essas coisas, trazer essa sensibilidade para o nosso dia a dia é legal para que você vá ajustando a rota, né? Então, de novo, você pode comprar milhares de cursos aí que vão te ajudar a fazer planejamento, a ter mais tempo, a se organizar melhor. Por que as coisas não funcionam no final? Por que a gente assiste muitos cursos, tem muitos cursos gratuitos hoje e a gente não consegue pôr em prática, não consegue que isso seja sustentável e trazer uma mudança de fato na nossa vida, na nossa rotina? Porque a gente não se conhece. A gente não se escuta, né? Então a gente está sempre buscando fora soluções para o que a gente tem dentro. A gente tem que encontrar primeiro dentro de nós para poder fazer as nossas próprias escolhas, tá? Fazer o seguinte, vamos fazer aqui um jogo, né? Aí vocês fazem aí na casa de vocês mesmos, mas só para vocês identificarem, como se fosse um diagnóstico do seu momento atual, né? Quando a gente tem consciência, né, de como é que tá a situação atual na nossa vida daquela área específica, a gente aceita, né, com uma dose, com um tempo, eu vou dizer assim, tô dizendo isso com cuidado, porque às vezes a gente tá vendo uma situação muito difícil, aí você fala assim, como é que eu vou aceitar isso? Você tá maluca, Lu? Mas é o que eu sempre falo, né, tem duas coisas na vida, tem uma coisa que é um problema e tem uma coisa que é um fato. Todo problema que a gente tem, ele tem uma solução, uma ou várias, né, para todo problema. Então é uma oportunidade de solução. Quando é um fato, é fato, não tem o que fazer, né? Então a única coisa que a gente pode fazer é aceitar, apesar de não concordar, e tomar as nossas decisões de como nós vamos responder aquilo, como é que a gente vai reagir. Quando a gente tem consciência, a gente aceita a situação como ela é, independente da gente gostar ou não, a gente consegue fazer a mudança que a gente gostaria, tá? Na nossa vida. Então, eu defini aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 áreas, tá? Então, primeiro, amor. Eu quero que vocês pensem como é que tá o amor do que eu tô falando aqui, amor, é relacionamento mesmo, é o parceiro, a parceira de vocês aí. Então, de 1 a 5, sendo 5, tá ótimo, tô super feliz nessa área, e 1, não tô nada, não tá legal no momento atual, tá? Como é que tá essa área da sua vida? De 1 a 5, coloca aí. Agora a gente vai pensar em finanças. Como é que tá a sua questão financeira? Você tá feliz com seus resultados atuais? De 1 a 5, coloca aí. Como é que tá a sua saúde? Como é que tá a sua diversão? E a família? E por último, eu coloquei aqui relacionamentos. Então, vou repetir. Amor, finanças, trabalho, saúde, diversão, família e relacionamentos, tá? São essas 7 áreas. Quando eu falo relacionamento, eu tô falando na questão social mesmo, né? Como é que tá o seu relacionamento com as outras pessoas? Porque o ser humano, a gente nasceu, né, pra estar em grupos. Então, você tem um grupo que você se identifica ou você se sente muito sozinha, né? Como é que tá isso pra você? Por que isso é muito importante, tá? Essa avaliação do momento presente. Se a gente vai falar de construir um negócio, de pegar suas habilidades e identificar maneiras de você fazer disso um negócio, né? De você ser bem remunerada e bem compensada, bem paga por isso,
A gente precisa olhar essas outras áreas da sua vida, porque se a sua saúde não tá bem, se você não tá bem na sua saúde, como é que você vai chegar inteira nesse futuro? Se a questão financeira é uma questão que tá pegando muito pra você nesse momento, como é que você vai ter cabeça para fazer essa transição de carreira? Né? Então, você identificando isso, você tendo o diagnóstico dessas áreas da sua vida no presente, a gente consegue sim traçar um plano de ação para que você consiga chegar nesse futuro que você vai desenhar, nesse futuro desejado, da melhor maneira possível. Da forma como você conseguir equilibrar da melhor maneira possível essas áreas. E eu gosto de trazer essa palavra equilíbrio porque é uma coisa que as mulheres me pedem muito, né? Lu, como é que eu equilibro tudo que eu tenho para fazer, né? Como é que eu equilibro os 250 papéis que eu exerço na minha vida, né? E o equilíbrio, a gente precisa entender que a gente não consegue equilibrar tudo que tá fora de nós ao mesmo tempo. A gente precisa aprender a encontrar o equilíbrio dentro de nós. E quando a gente se conhece, quando a gente deixa esse termômetro, né, isso que a gente tem dentro de nós, falar, a gente passa a se ouvir, se escutar, a gente consegue voltar pro centro. Porque a gente sabe onde é que tá o centro. E o centro tá dentro de nós. Tá? A gente nunca vai encontrar o centro, a gente nunca vai se centrar aí fora, equilibrando tudo que tem fora fora, porque a gente nunca vai conseguir fazer tudo que a gente tem pra fazer. Mas dentro de nós a gente consegue encontrar o centro, porque ele tá aqui, tá? E aí eu preciso falar, ao fazer essa avaliação aí, dá uma olhada, né, em como é que estão essas áreas da sua vida, as áreas que você acha que você tá mais realizada, as outras que você tá menos realizada. Depois faz uma reflexão do porquê que você acha que essas áreas não tão, o que tá faltando nesse seu presente para que você se sinta mais realizada. E isso, vocês guardem isso, porque isso vai entrar o quê? No planejamento de ação que vocês vão criar para vocês construírem esse futuro. Porque se de repente diversão é uma área que não tá faltando diversão na sua vida, e eu sei que a gente tá no momento de pandemia, né? Mas existem maneiras da gente encontrar esse equilíbrio, de buscar essa diversão, enfim, do nível que é importante pra gente, vai depender do que é diversão pra você, que é muito diferente do que é pra mim, que é diferente do que é pro Rafa, pra Thelma, pra Luísa, pra Sueli, enfim. E aí é importante você identificar o que tá faltando para garantir que isso vai fazer parte das ações que você vai implementar ou colocar no seu planejamento, que estarão presentes no seu dia a dia a partir de agora, para construir esse futuro que você está construindo. Lembra da árvore, né, dos frutos. 2 conceitos que eu acho bem legais a gente falar aqui nesse momento, que para mim fizeram uma diferença bem grande, que foi o conceito de autorresponsabilidade. Né? Quando a gente olha para esse diagnóstico do nosso presente, a gente precisa trazer pra gente, né? Ter autorresponsabilidade, ou seja, muitas vezes a gente sabe que as coisas não estão indo bem naquela área, sabe que tem muitas coisas que podem melhorar, que podem mudar, mas a gente não faz nada para isso. A gente se engana achando que tá fazendo, então a gente, sei lá, conversa com uma pessoa ou, né, vai atrás de ler um texto, de assistir um vídeo, de fazer um curso, mas a gente não coloca em prática. Por quê? Quando a gente coloca em prática, né, a gente coloca aquilo em ação, a responsabilidade fica pra gente. Porque se não der certo, a responsabilidade é minha. Então, muitas vezes, a gente continua no vitimismo, continua na falta de ação, a gente não se responsabiliza pelos resultados ou pela falta deles na nossa vida por medo a gente ter que encarar isso, né? Encarar isso de frente. E aí, eu preciso deixar aqui também um detalhe que é bastante importante. Quando a gente fala em autorresponsabilidade, eu não tô falando em autoexigência. E eu sou uma pessoa que eu sou muito exigente comigo mesma e é diferente de autorresponsabilidade. E a autoexigência é uma coisa que eu tô trabalhando muito. Por quê? É a pessoa que, assim, não é só que você
se sente responsável, protagonista da sua vida, né? É que você se responsabiliza por tudo que acontece. É um peso muito grande, né? Que você se coloca. Você se leva... Eu me levo muitas vezes ao limite, porque é uma exigência muito grande que eu tenho comigo, com as coisas que eu entrego. E o que acontece? Não é só comigo isso. Como eu sou uma pessoa muito exigente com as coisas que eu entrego, com as coisas que eu faço, é difícil conviver comigo. Porque a sensação para as pessoas que estão próximas a mim é de que elas nunca estão fazendo o suficiente ou tão bom quanto. E não é que eu falo, que eu aponto, mas porque a gente, né, a gente transparece aquela exigência, aquela exigência mesmo. Então, é diferente. A autorresponsabilidade não é uma cobrança excessiva de tudo é minha culpa, muito pelo contrário, né? É uma pessoa que ela tá isenta de culpa, mas ela se responsabiliza pelo que ela faz e pelo que ela não faz também. Ela é consciente do que ela age, das ações, das atitudes que ela toma, tá? Então, isso é uma coisa que eu acho que é super legal a gente pensar. Acontece muito também quando a gente fala de momento presente, né? E aí, voltando para as nossas raízes, né? Falando um pouquinho disso aqui das nossas raízes, dependendo do que a gente viveu, né? Do que a gente assistiu enquanto mulher, né? Quais foram os nossos exemplos de mulheres, né? Não só a nossa mãe, as nossas tias, as pessoas que estavam próximas a gente ali. Enquanto essas mulheres no trabalho, essas mulheres com os parceiros delas, essas mulheres na maternidade. Então, a gente traz, né? Lembra que a criança, ela observa, ela aprende pela observação. Então, a gente traz muito disso para o nosso presente. E aí, eu escuto muito de mulheres assim, que chegaram aos seus 50 e poucos anos, 60, eu passei uma vida dedicada à minha família, né? E agora eu tô voltando a olhar para mim, só que eu não sei nem por onde começar, né? Então são mulheres que provavelmente elas tinham um histórico de abdicação, né? De doação à família, o que é muito bonito. A mulher ter essa... E nós mulheres somos cuidadoras, né? A gente tá sempre cuidando dos clientes, dos funcionários, da nossa família. Isso é muito bonito na mulher, mas ao mesmo tempo essa falta de olhar para o presente, né? Então esse adormecimento de muitos anos, né, do momento presente, trouxe essa mulher até esse ponto. E não é tarde, né? Não é tarde. Mas eu vejo mulheres que estão lá atrás, que estão com os filhos pequenos e que sonham em conciliar maternidade e carreira, ou mulheres que estão até antes, que nem tiveram filhos ainda, né, e que querem construir uma família, que querem ter a liberdade delas, a liberdade de expressão, mas que de repente estão se sujeitando a um trabalho que não faz sentido para o estilo de vida que elas querem levar, para os valores que elas têm. Por quê? Porque estão respondendo aos medos, aos exemplos, aos modelos que elas tiveram no passado, né? O que a gente precisa lembrar, pensa você aí, com a cabeça que você tem hoje, né? Se você lembrasse de você há 10 anos, por exemplo, o que você diria para você, para sua versão de 10 anos atrás? Que conselhos você daria para você há 10 anos? Então pense em você hoje. Eu não sei qual que é a sua idade, eu não sei qual que é a sua história de vida. Você pode ter 20, 30, 40, 50, 60, não importa. Essa idade que você tem agora, você só vai ter uma vez na vida. O dia de hoje, você só vai viver ele uma vez na vida. Então não fique esperando a sua versão do futuro olhar para você hoje para dizer: você poderia ter feito tal coisa, entendeu? Para te dar os conselhos. Se imagina já, lá atrás, se dando esses conselhos. Que conselhos você daria para você de hoje? Se imaginando no futuro que você quer viver, no futuro que você quer levar, que você merece viver. Que conselhos você daria para você hoje?
tá? E comece a criar esse futuro hoje, agora. Não precisa esperar, não precisa se arrepender, tá? E aí, a gente fala de mindfulness, né? Que é um termo que tá bem popular. Magunha aqui. A gente associa muito a meditação, né? A que você se manter no momento presente. O significado, a tradução de mindfulness é atenção plena, né? Você ter o foco no presente. Por que é tão importante? Por tudo que a gente falou agora, para você sentir, saber o que está acontecendo com você. O oposto de mindfulness, né? O que é? Mindful, que é a cabeça cheia, é a mente cheia, né? É a pessoa que tá com a cabeça tão cheia de coisas que ela nem percebe, né? O cérebro dela, ele não tem direção. Ele não tem um direcionamento. Eu vou levar você para esse lugar. É a apagadora de incêndios que a gente falou. Então a mente dela, a cabeça dela tá tão cheia que ela tá ali, ó, o tempo inteiro apagando incêndios e o cérebro dela nem tá levando, nem tá correspondendo às expectativas que ela tem, porque ela nem tem expectativa, ela nem para no momento presente para saber o que está acontecendo com ela, para identificar o que está acontecendo na vida dela, para ela poder sim traçar essa vida que ela deseja. E aí quando a gente fala o seu cérebro nem tá te levando para lugar nenhum, talvez a gente não saiba, não dê atenção, mas quem controla a nossa mente somos nós mesmas, né? Os pensamentos que a gente tem, a gente sabe, a gente consegue escutar os pensamentos, é que a gente vive no automático. Mas se a gente parar para escutar os pensamentos que a gente está tendo em relação a uma situação, a uma pessoa, em relação às situações que acontecem no mundo, a gente vai perceber que a gente consegue escutar esses pensamentos. Esses pensamentos não são quem nós somos. Esses pensamentos, eles são um reflexo de tudo o que a gente aprendeu, de tudo que foi, dos inputs que a gente foi recebendo do nosso cérebro até agora, com base em todas as experiências que a gente viveu. Então, quando a gente vive o momento presente e percebe, a gente começa a perceber como é que a gente está respondendo ao nosso, né, nosso marido, ou esposa, ou namorado, ou qualquer que seja, como é que a gente está agindo em relação às nossas finanças, em relação aos nossos clientes, quais são os pensamentos, as crenças que tem por trás daquilo, a gente assume o controle dos resultados que a gente está vivendo, que a gente está tendo na nossa vida e passa a modificar isso à medida que a gente tem, de novo, consciência, a aceitação, e aí a gente muda. Então, como é que a gente faz essa mudança? Quando a gente tem consciência, a gente começa a se questionar esses pensamentos e a buscar fazer trocas, né? Aqueles pensamentos que de repente não tem nada a ver com o que a gente acredita. E aí, para quem não assistiu, vai lá assistir o vídeo de crenças limitantes que foi pro YouTube essa semana, onde eu te ensino exatamente como reverter as crenças que te limitam a seu favor, né? Então, ao invés de ficar pensando eu não dou para vendas, né? O que faz desse mês um mês excelente para vendas, por exemplo, né? Ou eu não tive bons resultados ainda. Porque sempre quando a gente não tem consciência, quando a gente se fecha, né, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, a gente acaba ficando fechado o quê? Para mudança, tá? Para esse fruto, para esse trabalho, essa construção que a gente quer. Então, aí, eu falei até agora, diferencia pra gente a ação da reação. Quando a gente fica o nosso presente adormecida, a gente está reagindo ao que está acontecendo. A vida vai trazendo e a gente reage. Quando a gente pausa, trabalha mindfulness, né? A gente trabalha a nossa consciência, o nosso presente, o que está acontecendo com a gente no presente, a gente passa a decidir como é que a gente vai agir, como é que a gente vai responder. Então eu quero que você olhe para você, eu quero que você desperte dessa massificação, desse efeito massa que a gente vive diariamente, de acordar todos os dias da mesma maneira, de responder todos os dias da mesma maneira, de trabalhar as mídias, as redes sociais da mesma maneira. Então sai da massa, sai do efeito massa, desperta para o seu presente, desperta para você, tá?
que tudo que a gente faz hoje, né, que o nosso futuro, na verdade, é uma construção, são tijolinhos que a gente vai colocando, pequenos tijolos todos os dias, né? Então, quando essa mulher, como eu, tava lá atrás, que tava com filhos pequenos, imaginando em criar um negócio que eu não sabia nem o que era, que eu não sabia nem... Eu tinha até bem perdido as minhas próprias habilidades, os meus próprios talentos, parecia uma coisa tão distante, tão surreal, né, pra minha realidade daquele momento. E cada tijolinho que eu fui colocando, porque eu poderia ter me vitimizado, mas eu não me vitimizei, eu reverti aquilo e eu agi, né? Eu me coloquei em movimento, eu me coloquei em ação. Então, cada tijolinho que eu fui colocando ali atrás, hoje já tem uma parede, né? Eu já tenho uma parede. Então eu quero que vocês tenham isso em mente também, que às vezes parece que é uma coisa muito longe, muito distante, muito trabalhosa, mas é importante que você coloque pelo menos um tijolinho por dia. E a ação consciente e o presente vai te fazer o quê? Não é aquela pessoa que, então eu vou para esse futuro, eu fechei, eu só enxergo isso, não vejo mais nada. Não, a importância de você viver o seu presente é você avaliar se aquele tijolo, vou dar o exemplo dos tijolos, né? Se ele tá no tamanho certo para você. Se ele continua no tamanho pro que você quer criar, se ainda tá fazendo sentido para você. Se a massa lá, o cimento, né, se continua sendo eficaz ou não, se você não tá tendo os resultados que você gostaria, se precisa mexer nessa massa. Porque se você tem consciência no presente, se você vai vivendo um presente de novo, com intenção no que você quer viver, para o futuro que você quer construir, você vive os seus sonhos do futuro no hoje, no momento presente. Você não fica esperando você fazer a transição de carreira, você ganhar o dinheiro que você gostaria, você se aposentar, ou o que quer que seja a mudança que você está vislumbrando na sua vida, na sua carreira. Você não fica esperando isso acontecer para aí sim poder ter tranquilidade, para aí sim usufruir da sua família, aí sim cuidar da sua saúde, tá? Lu, então tá, já peguei a importância de pensar no presente, né, de construir os meus sonhos do futuro no presente, já entendi, beleza, comprei já, né, e o que eu faço, como é que eu faço isso? Então eu vou dar algumas dicas para vocês fazerem isso, tá? Bom, a observação é uma coisa super importante. Eu já falei algumas vezes durante a live, né? Você se checar mesmo, fazer alguns ao longo do dia, você checar como é que você tá. Como é que você tá se sentindo, como é que estão as suas emoções, se o seu coração tá acelerado ou não, como é que tá a sua respiração. Não sei se vocês já perceberam, né? Se com vocês é assim também, mas já aconteceu vocês irem viajar e aí chegar lá num ponto turístico ou em algum, sei lá, algum lugar específico, um ponto turístico, um mirante, alguma coisa. Aí vai todo mundo pra lá, tá aquela muvuca, todo mundo tirando foto e vai pra outro. Aí vai lá aquela muvuca de novo, as pessoas tirando foto e vão pra outro. O que elas estão fazendo? Não estão vendo nada, né? Não estão observando, não estão aproveitando nada daquilo. Elas estão o quê? Fazendo a viagem, passando os dias dela atrás da câmera, né? Do celular, o que quer que seja. Elas não estão experienciando, experimentando, vivendo aquele ambiente. E o mesmo acontece no nosso dia a dia. A gente nem percebe o que está acontecendo à nossa volta, porque a gente está lá trabalhando, a gente está no celular, está na correria, apagando incêndio. Então essa autoobservação, ela é muito importante. É importante também que você cuide da sua mente, que você alimente a sua mente com conteúdos saudáveis, que você assuma o controle do que você consome. Não adianta a gente falar que os robôs, que o Instagram, que o Facebook, que a mídia, que eles são maus e tudo bem. Tudo mais, a gente tem o controle disso, né? E a gente tem que assumir o controle do que a gente consome, de como aquilo tá reagindo pra gente. As suas refeições também. A hora da alimentação é uma hora super legal pra gente praticar a consciência, praticar mindfulness, né? Ativar os nossos sentidos quando a gente tá comendo. O visual, o tato, o olfato, o paladar, né? Então, muitas vezes a gente tá comendo e tá no celular, tá na televisão, a gente nem percebe. E essa ativação dos sentidos também ativa o quê? A sua criatividade. A sua percepção para a criatividade. Muitas vezes a gente fala, eu não consigo ter ideias, eu não consigo criar, eu não consigo ter ideia de negócio, eu não consigo ter ideia de produto, de qual que é essa carreira, porque a gente
tá ali com a cabeça dentro da caixinha ali do celular o tempo inteiro, né? A gente não tá olhando o que tá acontecendo no mundo, a gente não tá percebendo necessidades no mundo, a gente tá só ali no que o celular tá mostrando pra gente. Então é uma resposta passiva ao invés de ser uma resposta ativa, tá? E aí o fazer focado é diferente de um fazer integral, né? Que não é aquela mulher que é a fazedora, que tá o tempo inteiro fazendo coisas, que vai dormir exausta, em oposto à mulher que sabe que ela precisa de algumas pausas, mas que o fazer, que quando ela tá fazendo, ela tá focada, porque ela sabe exatamente como é que ela tá se sentindo e quais são as mudanças que ela quer trazer para o futuro dela. Então ela percebe, ela cria estratégia, ela cria alternativas para que esse fazer traga os resultados que ela precisa. Por isso que ela é uma mulher realizadora, ela não é uma mulher fazedora, tá? E aí você vai pensar em qual é esse trabalho ou carreira que você vai construir, né? Qual que é o espaço que você tem para construir isso nesse momento. É diferente eu, por exemplo, quando eu estava lá atrás construindo esse trabalho com os filhos pequenos, mas eu continuei construindo um tijolinho por dia, ou uma pessoa que de repente está com mais tempo livre, né? Os filhos já criaram, já estão na faculdade, ela tem um tempo para se dedicar aos estudos, ela tem um tempo maior, ela tem o mental e o emocional dela, ela consegue dedicar mais à construção desse negócio do que uma pessoa que de repente está com uma demanda muito grande de trabalho de crianças, o que não significa que essa pessoa precise esperar as crianças crescerem, né? E os seus filhos vão crescer um dia. Sinto te dizer, e passa rápido mesmo. Você não precisa esperar os seus filhos crescerem para aí sim falar, nossa, o que eu quero para mim mesmo? Quem eu sou? Quem eu me tornei? Não, você pode fazer isso gradativamente, dia após dia, tá? E aí, vou deixar uma frase aqui que é de minha autoria, mas não tem nada demais. É só para vocês, para fechar essa reflexão. E aí eu quero ouvir de vocês quais foram os insights que vocês tiveram. Eu coloquei aqui, para que você consiga levar a sua causa para o mundo e viver do que é natural em você, é preciso que você desperte de uma vida automática e abra espaço para perceber as novidades que estão acontecendo aí, embaixo do seu nariz, tá? Então esse é o convite do presente, de viver os seus sonhos do futuro no presente que eu faço para cada uma de vocês. Obrigada pela participação de todas vocês, uma ótima noite. Tchau, tchau!